Boa noite. O Notícias em Debate abre espaço para os candidatos à Prefeitura de Santos. É o ND Especial Eleições 2020. Todos os candidatos foram convidados e a exibição dos programas obedecerá à ordem de gravação. E hoje a gente recebe o candidato do PTB, Bayar Ambuzeiro. Tudo bem, Bayar? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, muito obrigado pelo espaço. Muito gentil, como sempre, a Band. Vamos começar então falando sobre finanças da cidade de Santos. Hoje, a gente tem como saber qual o endividamento da cidade e como equacionar as dívidas da administração municipal, seja curto, médio ou longo prazo? Sem dúvida alguma, é um problemaço, como diz o outro. Hoje, o município, o novo prefeito deve receber o município com uma dívida de aproximadamente 900 milhões, só a dívida principal da própria prefeitura. E outros 1 bilhão e 300 das outras empresas, tipo Prodesan, Coab e CET. É óbvio que é um trabalho de fôlego e acho que a iniciativa privada, nesse momento, ela será bem-vinda com relação à possibilidade de administrar isso, porque nada melhor que a iniciativa privada para lidar com esse tipo de coisa. Nós já tivemos a oportunidade de superar 3 crises bem difíceis, daquelas que nós, como empresários, sabemos exatamente como é, mas nós vamos tentar recorrer, evidentemente, a alguns investimentos do exterior, coisas que, de certa forma, a gente tem a possibilidade de manter um nível de investimento no município. Eu parto do princípio de que a economia ela deve começar em casa, não é? Uma boa economia doméstica só pode gastar aquilo que ganha, nunca acima do que ganha. Então, é um ledo engano, por exemplo, os municípios, de um modo geral, ou mesmo a iniciativa privada, viver de um empréstimo atrás do outro. Pagando o outro, exatamente. Né? A gente vê isso, por exemplo, com a dívida do cartão de crédito. O sujeito aproveita a facilidade do cartão de crédito para dividir, parcelar, pague só uma parte e divide o resto, etc. E gente que tem mais de um cartão de crédito, tem 2, 3, 4, e a gente vê depois a grande dificuldade dessa pessoa a superar as suas dificuldades maiores, até com dificuldade de alimentação, de vestuário, uma coisa e outra. Então, eu parto do princípio que a economia vai ter que, do município, a prefeitura vai ter que, nós vamos ter que estabelecer aí 2 cadeados no cofre, e uma chave com o prefeito e outra chave com o secretário de Finanças. E os 2 têm que abrir ao mesmo tempo. Não adianta você querer abrir um só porque o outro está fechado. Falar a mesma língua, né? Falar a mesma língua. Então, acho que é uma missão árdua, mas que tem jeito. A gente pode estar pensando no pior cenário já financeiro que Santos teve por conta da pandemia? Na verdade, olha só, o Santos, é evidente que ela vive dos tributos. Nós tivemos aí uma redução do imposto sobre serviço em função da queda de movimentação do porto. E isso não só do imposto sobre serviço, mas também o fundo de participação do ICMS, que as mercadorias, quando nacionalizadas no Porto de Santos, elas recolhem no Porto de Santos o ICMS. Então, tudo isso, obviamente, que não é só culpa da pandemia, e sim o governo do Estado não teve a sensibilidade de acompanhar os outros portos que são beneficiados com uma redução em tributos, considerando que nós somos a locomotiva, a base da indústria brasileira está no estado de São Paulo. Portanto, nós temos um porto muito próximo dessa indústria que a nacionalização com o pagamento de tributos aqui é maior do que os outros estados. Então, como também há proximidade dos outros estados sulinos, a indústria no interior de São Paulo, e como as vias de acesso, as estradas são boas, o empresário, evidente, ele faz o cálculo e vê que é mais fácil ele importar
por outros estados, Santa Catarina, para o Paraná e etc., para chegar os componentes aonde ele tem necessidade na sua indústria, do que importar pelo Porto de Santos, em que pede ser muito mais perto, etc., aquele negócio todo. Então, há todo um conjunto de ideias e que devem ser colocadas em prática para que a gente possa aumentar a arrecadação do município sem aumentar o percentual, ou seja, sem aumentar o tributo. Então, por exemplo, nós, na época do governo do Beto Mansur, o tributo, o imposto sobre serviço, era 5%. E o meu parceiro, que é o Rodolfo Amaral, na época era o secretário de Finanças, e ele, inteligentemente, ele reduziu de 5 para 3. E nós fizemos o cálculo agora, até o momento em que o atual prefeito aumentou novamente de 3 para 5, isso é algo em torno de 18, 20 anos que aconteceu. Para você ter uma ideia, o sistema portuário como um todo, que envolve inclusive as empresas de transporte, oficinas de manutenção de equipamentos, etc., etc., todos os contribuintes de imposto sobre serviço tiveram uma economia global, o sistema como um todo, nesses últimos 20 anos, de 3 bilhões de reais. E consegue investir mais também. Né? Evidente que, não é? Tanto é que eu tenho declarado nas minhas entrevistas que uma das minhas ações, se eleito, é reduzir novamente o imposto sobre serviço de 5 para 3, porque é uma maneira que eu tenho de gerar investimento, emprego e etc. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre política com o candidato do PTB, Baiar Umbuzeiro. É um minutinho, eu volto já. O ND Especial Eleições está de volta, hoje com o candidato do PTB, Baiar Umbuzeiro. Baiar, a gente está falando sobre finanças, falamos um pouquinho sobre a questão do Porto de Santos, mas só para fechar essa questão das finanças, se fala muito em reduzir gastos públicos e quando se fala nessa redução de gastos públicos, às vezes isso gera uma certa insegurança no funcionalismo público. Como é que o senhor pretende lidar com os servidores? Bem, você falou muito bem, servidores. Eu, quando gosto de me referir a servidores, são aqueles que são concursados, aqueles estatutários, que, na minha opinião, estão relegados a um plano inferior. Eles realmente não houve justiça com esses servidores, e eu, como levo da iniciativa privada a meritocracia natural de qualquer empresário da iniciativa privada, é o que a gente quer adotar. Eu acho que nós precisamos colocar o profissional certo no lugar certo, adotando sempre a meritocracia e premiar aqueles que são bons realmente. Agora, infelizmente, a gente sabe que em qualquer lugar existem pessoas que realmente não estão dispostas a colaborar e nem a trabalhar. Mas eu creio que quando você vai diria assim, numa leva, numa enxurrada de pessoas de bom trato, com pessoas que se sintam felizes trabalhando como servidores, eu acho que isso será irrelevante. Então, eu quero prestigiar o servidor, não é? Fundamentalmente o servidor estatutário, e a gente tem notícias aí que realmente aconteceram coisas estranhas, não é? Eu, por exemplo, se deixar de pagar o depósito do Fundo de Garantia e multas, etc., etc., eu tomo uma pancada grande, né? O município, lamentavelmente, o prefeito mandou para a Câmara Municipal para ser coparticipante de uma coisa horrível, ou seja, postergar o pagamento daquilo que entende que seria um fundo de garantia, mas é o Instituto de Previdência do Funcionário Público. Isso pegou muito mal, não é? Então, para os adversários dele, não, obviamente, porque... E a sua proposta para o funcionalismo? A minha proposta para o funcionário é tratar o funcionário com absoluta, perfeita
harmonia, com justiça e com meritocracia. Falar sobre um assunto que é do seu domínio, porque é empresário do Porto de Santos, e eu acho que é muito importante a gente entender também o seu ponto de vista em relação a isso. Qual seria o papel do secretário de Portos caso o senhor seja eleito, uma vez que o mercado portuário sugere uma falta de protagonismo dessa secretaria atualmente? Bom, você sabe que eu sou portuário há 40 anos. Eu vou escolher uma pessoa e você não só subsidiário, mas vou ser coadjuvante dele, porque não vou, de maneira nenhuma, deixar de participar, digamos assim, dessa ação que tem que haver, e há muitos anos, eu não vejo isso desde que eu estou, sei lá, comecei a prestar atenção. Essa relação que tanto falo, porto, cidade, etc., etc., nunca existiu. Tem um grupo que acha que o porto, ele prejudica mais do que beneficia a cidade. Um ledo engano, não é? O porto, que é o maior empregador da região, colabora com quase 60% do orçamento do município. Então, essa relação dos poderes, a maior autoridade do município é o prefeito, não é? Nós temos a autoridade portuária, nós temos a autoridade marítima e nós temos a alfândega, a Receita Federal. Eu acho que essas 4 entidades, essas 4 autoridades, eles devem, eu não vou dizer que converse todo dia, mas com certeza eles têm que ter um trânsito muito fácil para que a gente possa resolver os problemas da cidade, da comunidade como um todo. É uma avenida que eventualmente não esteja satisfazendo a atividade portuária ou outra que a atividade portuária está complicando o trânsito. Então, tudo isso eu acho que depende muito do diálogo entre essas autoridades. Então, o diálogo vai ser franco. Eu vou escolher, se eleito, uma pessoa bastante qualificada, até certo ponto jovem, considerando a minha idade, evidentemente, não é? E, enfim, essa é a nossa ideia, porque eu que trabalho na área, eu sinto necessidade de haver um intercâmbio muito mais afinado entre a cidade e o porto. Ainda falando sobre a questão do porto, existe uma previsibilidade do novo PDZ, o Plano de Desenvolvimento do Porto de Santos, de investimentos no modal ferroviário. E aí isso gera, né, um certo incômodo ou uma perspectiva de que haja um desemprego entre os trabalhadores do modal rodoviário. Olha, eu não creio que haja um incômodo tão grande, até porque o rodoviário, de certa forma, substituiu o ferroviário, que está atrasado há séculos. Porque você pega grandes distâncias, tudo isso deveria estar sendo feito pela ferrovia e não pelo rodoviário. O rodoviário seria muito mais eficiente e muito mais barato se ele percorresse pequenas distâncias, ao contrário, não é? Então, eu acho que o rodoviário, ele vai acabar se adaptando com qualquer outro modal, porque é absolutamente necessário que o Santos tenha aí um empuxo no que diz respeito à ferrovia, embora a gente sabe que nós temos uma serra a ser vencida e que nós temos limitações de espaço, não é? Para você ter uma eficiente ação da ferrovia. Então, tem um projeto aí do PDZ de fazer a PER, etc., mas mesmo assim ainda existem grandes limitações para a ferrovia. Eu sou do tempo, na exportação, por exemplo, de laranja in natura, que a laranja chegava num vagão e você levava um vagão, esvaziava, a locomotiva ia lá, pegava esse vagão, levava de volta, daqui a pouco vinha com outro, que era uma coisa assim, isso na época que hoje a estação de passageiros era um armazém frigorífico, não é? Então, não faz tanto tempo assim, pelo amor de Deus, mas eu peguei essa época. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua o nosso bate-papo com o candidato do PTB, Baiara Museira. É só um minutinho.
ND Especial Eleições está de volta e hoje a gente conversa com o candidato do PTB, Bayar Umbuzeiro. Bayar, vamos começar a falar sobre turismo? A gente sabe que Santos tem uma vocação turística que foi bastante atrapalhada agora nesse período de pandemia. É possível a gente pensar em alguma coisa em relação ao turismo? Sem dúvida alguma. Eu diria o seguinte, você sabe que o grande atração turística de Santos são as praias. Hoje em dia é difícil o turista visitar o centro histórico, está abandonado, uma série de coisas. Então nós temos um projeto, eu há pouco comentava com você que nós temos um projeto de um waterfront, que nada mais é do que um centro de turismo receptivo com estações de passageiros para os navios que podem atracar simultaneamente 3 navios. Esse centro de turismo receptivo, ele congrega por exemplo, um espaço para eventos, não só esportivos, de algumas modalidades, como também eventos de shows e etc., porque quem mora no Gonzaga, naquelas imediações entre o Canal 4 e o Canal 2, muitas vezes reclama dos barulhos que ocorrem na praia, isso e aquilo, com alguns shows. Então, com esse aparelho, digamos, com essa obra, você vai poder confinar ali tudo quanto é evento com público até 20 mil pessoas aproximadamente. Então nós temos ali quadras de tênis a níveis internacionais, piscina semiolímpica, todo um aparelho para turismo receptivo. Uma torre que vai abrigar escritórios, hotelaria, shopping de bom fino. Nós temos espaço até para, no futuro, quem sabe, um cassino. Nós temos espaço para as universidades, sobretudo universidades voltadas aí à parte marítima, enfim. E isso é uma obra e que a gente está trabalhando nisso há muitos anos. Depois a gente esqueceu e agora reavivamos esse assunto. Detalhes com relação aprovação, uma coisa ou outra, eu acho que é desnecessário, mas o que eu posso garantir que não vai mexer com a cidade. Toda essa obra é feita pelo mar, não se usa 1 centímetro de metro quadrado da ilha de Santos, que já é super adensada, não é? E isso, aonde seria esse equipamento? Na entrada do estuário, com a probabilidade e a possibilidade, inclusive, de proteger a entrada do estuário e proteger das ressacas toda a Avenida Saldanha da Gama. Não é? Então, é uma obra estimada em algo de 3 a 3 bilhões e meio, ou seja, é o orçamento da cidade. E que já existem 2 fundos que já tivemos conversando para que essa obra pudesse ser feita. Uma obra relativamente fácil, a exemplo de Dubai, a exemplo do Panamá, enfim. Isso tudo a gente tem tido estudos com alguns engenheiros e empresas holandesas que são mestres, não é? Nesse mistério, enfim. E então, a gente está falando então de uma parceria público-privada nesse sentido. Uma parceria público-privada, perfeitamente. E aí nós teríamos, lógico, um centro de turismo receptivo que poderá, ao contrário do que acontece hoje, quando o turista vai embarcar num navio para um cruzeiro, ele não para na cidade, ele entra no navio, termina o cruzeiro, ele sai do navio. Então esse centro de turismo receptivo, com um pouco de imaginação e, obviamente, aperfeiçoando lá outros interesses históricos e coisas do gênero em termos turísticos, eu acho que a gente tem possibilidade de levantar aquilo que discutiu-se muito e muitas brigas ocorreram por ocasião da lei orgânica do município. Eu fui um dos partícipes disso aí. Ok. A partir de agora, Bayar, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Bem, eu estou disposto a me desvestir um pouco da iniciativa privada, sair do meu conforto e entregar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência ao município
do qual eu nasci, do qual eu tenho verdadeira paixão. E o mais importante de tudo isso, Roberto, é que eu quero cuidar de gente. Eu sou filho de uma família de funcionários públicos estaduais, eu tive uma infância boa, mas uma infância com alguma dificuldade, comecei a trabalhar muito cedo, eu trabalho há 64 anos. Eu, quando entreguei minha relação de bens, o pessoal ficou meio assustado, mas eu trabalhei 64 anos. Baiar, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí nessa empreitada, nessa jornada ainda que tem pela frente. Muito obrigado. Deus abençoe. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.